Bom dia, igreja, graça e a paz a todos, amém? Sejam todos muito bem-vindos à nossa escola dominical nesse domingo. Hoje nós vamos estudar a lição de número 12, né? Ela tem como título a evangelização no culto. Nós vamos ver nessa lição como Deus, através de Jesus Cristo, ele propagou o evangelho, trazendo uma grande mudança na vida do ser humano, né? Na forma dele pensar e na forma dele agir. Esse evangelho acabou influenciando, né? E tem influenciado até os dias de hoje pessoas do mundo inteiro, né? Pela transformação que ele causa na vida do ser humano, pelo conteúdo da sua mensagem, né? Pela preocupação de Deus com a vida do ser humano, pela misericórdia que Deus tem com o homem, né? O homem pecador, né? Quebrando assim os preconceitos, né? E valorizando o homem não pelos bens materiais ou pelo seu conhecimento ou pela sua posição social, mas pelos valores que ele tem em seu coração. O Evangelho, ele quebrou preconceitos, né? Não só preconceitos culturais, mas raciais também, unindo o homem através da fé, né? Da esperança, utilizando a igreja, né? Para fortalecer esse tipo de sentimento. Para nós entendermos essa questão do preconceito que dominou também no início da igreja primitiva, nós vamos olhar o ministério do apóstolo Paulo, né, que é considerado o apóstolo dos gentios, né? Isso está lá em Efésios capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 2, que ele diz assim: por essa razão, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, gentios, certamente vocês ouviram falar a responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus. Paulo declara que seu ministério era voltado ao povo gentil, uma difícil tarefa, porque existia uma rejeição muito grande, né, dos judeus em relação aos gentios, em que o evangelho fosse estendido até os gentios. Isso era fácil a gente entender, porque no Velho Testamento, quando nós olhamos para o Velho Testamento, nós vemos Deus falando de uma forma bem clara e bem objetiva ao povo, né, para que eles não se misturassem com os povos pagãos, né? Porque tinha um objetivo bem específico, né? Porque o povo não poderia perder a sua identidade, o povo não poderia ser influenciado a adorar outros deuses. Esse era o objetivo maior do isolamento. E esse conceito estava impregnado entre os judeus no Novo Testamento, por isso havia uma resistência muito grande em aceitar que o evangelho fosse estendido também aos gentios. Deus, ele vem confirmar esse desejo, né, essa questão na vida do apóstolo Pedro, né? Pedro também, quando ele vai lá em Cesareia, na casa de Cornélio, o centurião, né, está registrado lá em Atos capítulo 10, nós vamos ver a história de Cornélio, né? Cornélio, um homem que foi impactado pelo evangelho e teve a sua vida totalmente transformada, né? Nós podemos ver que Cornélio era considerado um homem piedoso, né, pela prática da esmola que ele dava. Era um homem temente a Deus, um homem de oração, né? E Deus vai usar o apóstolo Pedro, né, um homem que tinha ali a tradição, né, dos judeus, que também entendia que o evangelho não deveria chegar até os gentios, né? Mas Deus dá uma visão a Pedro, e Pedro tem essa visão clara, né, quando ele está diante da família de Cornélio e de seus amigos, né? Está registrado em Atos 10, capítulo 28, que diz assim: e disse-lhe: vocês sabem muito bem que é contra a lei dos judeus associar-se a um gentio ou mesmo visitá-lo, mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Deus tem influenciado a vida de homens, quebrando barreiras e preconceitos, fazendo com que o evangelho transforme a vida do homem. A palavra de Deus deve ser anunciada a todas as pessoas, independente do estilo de vida que ela escolheu, né? Mas ela tem que fazer uma escolha diante da palavra de Deus, diante da exposição do evangelho. Pedro está ali na casa de Cornélio, diante de um preconceito que durava décadas, né? Seja qual for o preconceito estabelecido pela sociedade ou por nós mesmos, né? Que nós acreditamos que está fora do padrão, né? Como cristão, não podemos tratar ninguém com indiferença, né? Porque está fora do padrão que acreditamos ser o correto. Essa é uma boa hora de nós pararmos e refletirmos sobre a nossa vida. Como as pessoas têm nos enxergado? Será que as pessoas têm olhado para nós e visto uma pessoa reconciliadora, uma pessoa bondosa? Ou eu faço questão
de passar uma imagem de uma pessoa que não leva desaforo para casa, uma pessoa que é extremamente rígida nos seus conceitos, uma pessoa que tem dificuldade em perdoar, né, de conviver de entender as necessidades das pessoas, as suas fraquezas, os seus problemas, né? O Evangelho ele tem que transformar a minha vida para que eu possa transformar a vida das pessoas que estão à nossa volta. Amém? O autor da revista ele faz uma comparação da igreja primitiva com a igreja nos dias de hoje, né? A rejeição que os judeus tinham em relação aos gentios. Quando nós vamos na igreja, quer seja visitante ou quer seja membro da própria igreja, quando nós vamos participar do culto, nós procuramos um ambiente agradável, né? Um ambiente que é acolhedor, um ambiente que aceite como nós somos, né? Às vezes somos rápidos demais para julgar as pessoas. Você já viveu a situação que você acha uma pessoa que é orgulhosa demais e quando você tem a oportunidade de conversar com ela, você muda o seu conceito? Eu já vivi experiências assim, de mudar o conceito em relação a outras pessoas, a partir do momento que você começa a conviver com ela, né? O autor da revista ele traz a referência de um garoto que cruzava a cidade, passando por várias igrejas até chegar à igreja que ele frequentava, e perguntaram para ele, por que você não vai numa igreja mais próxima à sua casa? E a pergunta e a resposta dele foi a mais comum que nós escutamos, né? A resposta dele foi, é porque aqui eu tenho amizade, é porque aqui eu me identifiquei com a igreja, é porque aqui eu tenho comunhão com a membresia dessa igreja, né? Como é importante nós sermos bem recebidos, né? E sermos notados pelas pessoas, como é importante nós conversarmos com outras pessoas e estabelecermos amizade. O ser humano, ele não pode viver sozinho. Lembra do Jardim do Éden, né? Deus disse, não é bom que o homem esteja só, faríamos uma adjuntora que seja idônea, né? O homem ele tem necessidade de conviver com outras pessoas, de se sentir amado, querido, né? De se sentir protegido. O ser humano ele é um ser sentimental, né? A igreja deve proporcionar esse tipo de ambiente. A igreja, no Novo Testamento, viveu dois momentos marcantes. Inicialmente, antes do ministério dos apóstolos, né, quando as sinagogas eram fechadas aos gentios e somente os judeus tinham acesso, e quando a igreja entendeu, né, que o evangelho também deveria ser propagado aos gentios, né? Quando nós lemos Atos capítulo 2, do versículo 46 e 47, que diz assim, todos os dias continuava a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e junto participavam das refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. O Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Com toda certeza, né, a receptividade que existia entre as pessoas, a forma de se identificarem uma com as outras, né, essa comunhão que existia entre eles, foi muito importante para o crescimento da igreja, né? Quando as pessoas entram pela porta da igreja, elas esperam ser bem recebidas, né? Elas esperam ter atenção, ter afeto, amor, né? Porque isso é a marca do cristianismo, né? Com o passar do tempo, esse sentimento ele tem que se fortalecer ainda mais, né? Ele não pode sofrer desgaste, né? Precisamos sempre estar refletindo sobre o nosso comportamento, sobre as nossas atitudes, né? Como estamos diante das pessoas que mais convivemos, né? Porque temos uma tendência, né, de ser mais áspero com as pessoas que estão mais próximas de nós quando nós estamos com um problema, né? E quando estamos com pessoas que normalmente não faz parte do nosso ciclo de amizade, somos mais cautelosos, né? A vida cristã é um processo de contínuo aprendizado. Estamos sempre nos moldando dia após dia, né? Não podemos ter vergonha, né, de reconhecer que estamos errados. Temos que ter vergonha de não querer mudar. Amém? Vamos lá para o nosso segundo tópico. A exposição da Bíblia. Todo tipo de culto, quer seja evangelístico, exortativo, culto de gratidão, culto de adoração, necessariamente ele precisa estar de acordo com a Bíblia, com a palavra de Deus. A mensagem ela deve ser transmitida
mostrando o caminho que leva o homem a Deus, revelando o propósito de salvação para o homem. A mensagem ela não pode ser do ponto de vista pessoal do pregador, sobre o que eu acredito, o que eu acho certo, ou simplesmente defender um ponto de vista em particular. Ela tem que estar fundamentada na Escritura. Aquele que traz a mensagem, ele deve estar em comunhão com Deus. O culto deve ser eloquente e estar baseado nas Escrituras Sagradas. Temos que entender que nós temos a responsabilidade de transmitir. Nós, quando eu digo nós, eu, você, temos a responsabilidade de transmitir a palavra de Deus através de mensagem ou do testemunho que nós damos. Quando nós aceitamos essa vida ao lado de Cristo, né, automaticamente assumimos essa responsabilidade. A teologia é muito importante para anunciarmos o Evangelho. Se juntarmos a teologia com uma vida consagrada a Deus, nós temos a combinação perfeita para um Evangelho transformador. Deus, ele usou a vida do profeta Amós para dizer ao povo que chegaria um dia em que o povo clamaria para ouvir a palavra de Deus. Isso está registrado lá em Amós, capítulo 8, do versículo 11 ao versículo 14, que diz assim: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem de sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Andarão de mar a mar e de norte até o oriente. Correrão por toda parte, procurarão a palavra do Senhor e não a acharão. Naquele dia, as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. O que agora juram pelos ídolos de Samaria e dizem: Como é certo viver o teu Deus, ó Dan, e como é certo viver o culto a Berseba. Esses mesmo cairão e não se levantarão jamais. Quando observamos Deus falando através de Amós ao povo de Israel que a punição dos seus pecados estava próxima, né? Porque o povo tinha abandonado a essência da religião. Eles estavam cumprindo aquele período de festividade, mas estavam loucos de vontade, né, que aquele período acabasse para que eles voltassem na sua rotina de pecado, para que eles continuassem pecando. Hoje em dia, não estamos distantes daqueles dias de Amós, né? As datas religiosas passou a ser comemorada para ser uma oportunidade de lazer, uma oportunidade de uma renda extra, né? Uma oportunidade de fazer comércio, uma oportunidade de realizar festas, né? Regada de comida e bebida, né? Muitos perderam totalmente o sentido comemorativo das datas religiosas, né? Dentro do cristianismo, os dias mais importantes, como a Semana Santa, onde deveria ser lembrado a crucificação, a ressurreição de Cristo, né? Nós temos lá ovos de Páscoa, peixe, almoços especiais, feriado, né? O Natal também perdeu o seu sentido. Amós, né, ele traz uma mensagem dura para os líderes que estavam rejeitando a palavra de Deus. Ele diz que chegará dia que eles terão vontade, né, terão desejo de ouvir a mensagem de Deus e não vão encontrar. E eles vão andar de um lugar para o outro procurando essa palavra, né? Como essa palavra é forte nos nossos dias atuais, né? Muitos procuram a igreja, né, para adquirir bens materiais, cura de enfermidades, problemas, né? Mas as pessoas parecem que esquecem a principal mensagem do Evangelho, que é a salvação do homem, né? É importante nós vivemos a ação de Deus em nossas vidas, realizando milagres, né? Aqui na terra, nós oramos a Deus e colocamos sempre as nossas necessidades diante de Deus, porque através dessa experiência de ver a ação de Deus em nossa vida, nós nos fortalecemos na nossa fé. Nosso próximo tópico ele vai falar sobre a questão da exortação. Nós vamos notar que o amor é a base para todos os princípios bíblicos. E no caso da exortação, o amor também é fundamental para que a exortação seja eficiente. Em 1 Timóteo, capítulo 5, do versículo de 1 a 3, ele diz assim: Não repreenda asperamente o homem idoso, mas exorte-o como se fosse seu pai, trate o jovem como seu irmão, e as mulheres idosas como a sua mãe, e as moças como a sua irmã. Com toda a pureza, trate adequadamente as viúvas que são realmente necessitadas. Timóteo, capítulo 5, ele tem uma base bem definida para uma exortação eficiente.
respeito, amor, entendendo as limitações de cada pessoa individualmente, né? A exortação, ela não pode ser uma repreensão, não é com gritos ou com ameaça que alcançaremos o objetivo. Pelo contrário, criamos um ambiente hostil e mais resistente, né? Quem exorta deve ter o objetivo de edificar a vida do próximo, né? Um ambiente acolhedor, humilde, com toda a certeza, é um convite irrecusável para qualquer visitante ou membro da igreja a participar do culto. Amém? Para concluir, devemos entender que a Bíblia não deve ser considerada como um livro de código de ética, né? Como eu devo viver em sociedade, como devo me apresentar. Se isso ocorrer, nós corremos o risco, né, de vivermos um moralismo, um legalismo muito grande, né? Nós vamos viver um evangelho de aparência, né? Nós devemos entender que a Bíblia é a palavra de Deus, é na Bíblia que nós conhecemos a vontade de Deus para as nossas vidas, é através da Bíblia que Deus fala conosco, né? Devemos testemunhar esse evangelho que transforma, esse evangelho que salva a vida do ser humano. Amém? Deus abençoe a todos.